Eclipse solar no signo de Áries se formando agora no dia 29 de março de 2025, às 7h57 da manhã, no horário de Brasília, tá? Gente, o mês de março foi um mês muito marcado por diversos eventos astrológicos, né? Dois planetas muito importantes para nós ficando retrógrados durante boa parte do mês, Mercúrio, Vênus, né? A gente teve eclipse lunar no dia 14 desse mês de março, né? Claro que os eclipses solar e lunar sempre estão correlacionados, tá? Então eles sempre acontecem perto um do outro, é normal que isso aconteça, é o normal de acontecer isso, né? E a gente teve naquele eclipse do dia 14 de março uma pegada muito grande apontando para excessos, porque era um eclipse lunar acontecendo em Virgem. Então, era um eclipse que trazia assim pra gente: o que está excessivo na minha vida? O que está sobrando na minha vida? O que está me desequilibrando devido a esse excesso? Sendo que Virgem é um signo que para nós sempre facilita um conserto, né, um aprimoramento através de uma faxina, através de cortar excessos, diminuir esses excessos, reequilibrar a minha vida. Aquele eclipse do dia 14 de março era um eclipse que também enaltecia, evidenciava excessos na nossa rotina, que também estavam repercutindo na nossa saúde. Então, por exemplo, eu trabalhando demais, eu não tendo tempo para me cuidar, para me alimentar, para dormir bem, e estressado, ansioso, então tendo alguns sintomas de, sei lá, burnout, estresse excessivo, e isso respingando no meu corpo. Cada um sentiu muito, mesmo se você tivesse com a sua rotina razoavelmente em ordem, sempre tem algum excesso que está em evidência, e muitos de nós tiveram essa queda de imunidade. Para mim, eu uso muito minha garganta, pegou muito na minha garganta, até agora que eu tô gravando esse vídeo, a minha garganta ainda tá fragilizada, né? Cada um sentiu de uma maneira, tá? Esse eclipse do dia 29 de março, inclusive é um eclipse que tem relação com uma série de eclipses que começou há 2 anos, lá em 2023, e ele pode até trazer uma certa conclusão de alguns assuntos que sim, começaram em 2023. Muitas pessoas trouxeram esse tema numa live que eu fiz, que todo domingo, 10 da manhã, a gente tá aqui no canal fazendo live. Se você nunca veio, vem um dia, que é muito legal, tenho certeza que você vai ter um bom momento e vai se divertir com a gente, que a gente tem uma turma muito legal. É, mas a situação é que muitas pessoas me trouxeram isso, falam: "Nossa, será que tem relação? Desde quando aqueles nodos lunares estavam em outros signos, né, desde 2023, e começou uma série de eclipses, tem relação?" Eu falo: "Tem uma relação sim". Eu acho que pode ser um eclipse que conclua muitos assuntos que não sei se começaram em 2023, mas talvez se evidenciaram em 2023, também pode ter esse tipo de relação. E é um eclipse que tem tanto uma pegada de encerramento de ciclos, quanto começo de coisas novas, tá? Só que enquanto aquele eclipse do dia 14 estava apontando para alguns excessos, esse do dia 29 para mim está apontando muito para faltas, tá? Outra coisa que eu queria trazer para vocês: eclipse lunar, tipo do dia 14, é um eclipse que a gente sente rápido, em evidência, mas ele passa rápido. Um eclipse solar é um eclipse que a gente sente menos quando ele acontece, só que ele traz resultados e consequências no longo prazo. Então ele é mais importante, tá? Só que a gente não sente ele assim de cara. Tá? A gente não sente ele tão rápido. A gente começa a sentir ele quando ele acontece e a gente vai processando aí durante alguns meses, meu cálculo. Durante uns 3 meses aí a gente ainda vai processar os assuntos desse eclipse, tá? Esse eclipse está apontando para faltas, aquele estava apontando para excessos. Então, esse vai falar assim: o que está faltando na minha vida? A gente vai acessar uma energia de Áries, uma energia impetuosa, uma energia ousada, uma energia corajosa. Só que esse eclipse, o Sol e a Lua, eles não estão recebendo aspectos, né? Eles só estão ali em conjunção. É uma lua nova, claro, um eclipse solar, não é visível do Brasil, tá? Nem vamos se preocupar muito com isso, então não tem muito como a gente participar ativamente da visualização desse eclipse, tá? Só que o Sol e a Lua, eles não recebem aspecto. Então, pra gente, é a energia bruta do signo de Áries. Ah, tem coragem nesse eclipse? Eu consigo acessar uma coragem dentro de mim para começar coisas novas. A gente teve ano novo astrológico, tem uma energia de começo? Tem uma energia de começo, tá? Só que também tem uma energia, gente, de ansiedade, impetuosidade, dificuldade de trabalhar paciência, querer tudo para ontem, não querer abrir mão de nada. Sabe o guerreiro ambicioso que não abre mão de nada, né? Ele manda um exército pro norte, ele manda um exército pro sul, ele manda um exército pro leste, então você fala assim: "Colega, pera um pouco.
Não é possível, né? Não é possível que você vai querer conquistar todas as regiões ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter um trabalho de paciência. A gente tá com atributos arianos sendo trabalhados dentro de nós e percebendo o que tá faltando nas nossas vidas. O que eu quero que eu ainda não conquistei? Eu também tô com uma energia de tolerar menos uma certa opressão, tá? Se algo na minha vida me oprime, me reprime, eu tenho que ou não me ouve, ou não me ouve. Eu tenho um marido que nunca me ouve, uma esposa que nunca me ouve, filhos que nunca me ouvem. Eu me irrito nessas relações e eu exijo ser visto agora, né? Da mesma maneira, se eu tenho algum tipo de relação que me oprime, um chefe horrível, uma chefe que nunca me escuta, sempre manda eu ficar quieta, né? Não tão explícito, às vezes é, né? Mas não necessariamente, às vezes simplesmente me desconsidera, me diminui. Eu tenho uma energia de impetuosidade. Parte boa. As coisas, a inspiração que a gente tem, é normal que a gente esteja vivendo um período meio de crise, todo mundo junto, porque tem uma energia de ansiedade no ar. Então, a ansiedade, ela enaltece, ela evidencia crises que a gente vira e mexe está passando, né? Mas com uma energia ansiosa elevada, eu percebo mais essas crises e eu me incomodo mais com essas crises, né? Então, tem uma agitação, tem uma pressa, tem uma ansiedade. Parte boa. Nessa crise que tá todo mundo meio que passando, que não é só ruim o eclipse, não é só ruim, tá? Pode ser que ele não. Se você tiver algo ali, né, dos 7,5 graus de Áries até os 7,5, até uns 10,5, né? Pode ser que esteja pegando em alguma área muito específica do seu mapa astral, tá? Nesses graus de Áries. Se você não tem nada nos graus, pode ser que você não sinta assim de uma maneira tão explícita e direta, mas que você vá trabalhando de outras maneiras esse eclipse ao longo dos meses, tá? Mas no meio da crise, vem inspirações, vem epifanias, eu tenho ideias de como mudar algo na minha vida que tá faltando, que tá me incomodando. Só que eu tenho pressa por mudar. O que que eu não posso fazer? Ir em direção a essa pressa. Esse eclipse ele tem que ser processado lentamente. Não vai ser agora. Você precisa de um tempo. O eclipse está falando assim: eu preciso de 3 meses para ser processado, para que você comece a organizar essas mudanças, essas conquistas que você quer trazer para sua vida. Não adianta você querer começar agora. Parou, não vai dar. Se você quiser começar tudo agora, aí você pode ser um gerador de catástrofe na sua vida, que é, eu quero jogar tudo pro alto, porque eu quero mudar para amanhã a minha vida. Então, esse tipo de eclipse pode gerar uma crise, mas não é porque ele é malvado, é porque ele tá gerando pra gente uma ansiedade, uma pressa, e a gente não tá sabendo trabalhar essa ansiedade, essa pressa. Tudo bem? Então a gente tem que organizar progressivamente as nossas intuições, as nossas ideias para os nossos projetos, para essas mudanças para os próximos meses, tá? O dispositor de Áries, né? O regente de Áries, dispositor do eclipse, é Marte. Ele está caindo numa região que pede por uma conversa, uma empatia na fala, uma sensibilidade na linguagem e na fala. Isso é necessário. O eclipse ainda está acontecendo com Mercúrio retrógrado e a pressa na fala ou conduzir a fala de qualquer jeito pode nos prejudicar. Tá? Então, cuidado com a fala, cuidado com a linguagem, cuidado com a maneira como você coloca as palavras, tá? Além disso, também tem um estímulo mental nesse eclipse, tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho ideias novas para o meu futuro, eu percebo que tá faltando na minha vida, eu não quero me subordinar mais às pessoas que estão me reprimindo, me oprimindo ou não estão me ouvindo, eu posso cair em brigas devido a esse não querer ouvir, tá? Uma coisa que acontece muitas vezes coletivamente são a natureza, né? O clima, sentindo efeitos de consequências das nossas ações, tá? Isso é muito comum de acontecer em eclipse, não é exclusivo desse eclipse, isso muitas vezes em eclipse solar acontece, algum evento climático que dá uma desequilibrada para nós e que mostra alguma fragilidade que já estava ali há um tempo, tá? Para nós, na nossa vida pessoal, esse eclipse vai trazer essa percepção de coisas que estão faltando na minha vida, mas não é imediato também. Não esquece que é um eclipse solar, que pode ser que ele demore para trazer alguns questionamentos e algumas respostas para você também, tá? Tem um estímulo mental intelectual, pode ser que eu tenha coisas novas que eu quero aprender, coisas novas que eu quero fazer na minha vida. Vamos se organizar muito bem, mas sabendo que o dispositor desse eclipse, que é o regente, que é Marte, né, tá recebendo alguns aspectos bons de Saturno, tá recebendo um aspecto bom de Urano, tá? Se a gente for ver aqui, tem, né, nesse mapa astral, ó, Marte recebendo, olha aqui o trígono de Saturno, né, tá vindo para cá, o sexto de Urano tá vindo para cá. Então a gente tem criatividade, a gente tem uma grande chance de conseguir estruturar as ideias que estão vindo pra gente agora nesse eclipse, mas de novo precisa de um trabalho de paciência. Áries, em sua essência, vou mais para coragem ou mais para irritação?
Nesse eclipse tá os 2. Eu tenho uma coragem, eu tenho um desejo. Muitas pessoas, gente, muitas pessoas estão desde 2023 tendo que lidar com a esfera dos desejos. Coisas que eu desejo, que eu ainda não fiz. Esse eclipse está dando mais uma cutucada nisso. Coisas que eu desejo e que eu ainda não fiz. Coisas que eu desejo, mas que eu sempre adio, que eu sempre postergo. Não é à toa que Mercúrio está retrógrado, falando assim: o que que é essa coisa que há tanto tempo você quer e que você não faz, né? Você não consegue coragem para fazer, você não consegue organização para fazer, alguma coisa aí te bloqueia, né? Esse Mercúrio retrógrado, por isso que eu falo, é o eclipse, veja que ele tá caindo numa região que também fala de reclusão. Então, eu tenho relações que podem estar bem na minha vida, apesar de Vênus também estar retrógrada, mas eu tenho momentos necessários de reclusão, é me recolher, não é começar um monte de coisa nova, não é me lançar para o mundo, não é inaugurar um projeto perto desse eclipse. Vamos devagar. Esse eclipse está primeiro pedindo por um recolhimento. Primeiro vamos para a concha, Marte está em Câncer, primeiro vamos para a concha, tá? E aí a gente dentro da concha avalia, é mais ali para a direita que eu vou, mais perto do mar. Ah, não é mais perto do mar, é mais perto da praia. Então, aos poucos, tá bom? É, tem esse pedido por reclusão, tem um pedido por atividades terapêuticas e a gente pode estar muito sensível, então sonhando muito mais, tendo muito mais pensamentos que às vezes a gente não sabe de onde estão vindo. Calma, tranquiliza, se envolva com as suas atividades terapêuticas, tá tudo bem, né? Vamos acessar essa coragem ariana, mas vamos acessar uma paciência, tá? Porque esse Marte só vai ajudar os projetos que tiverem estrutura. E Mercúrio retrógrado, claro, tá trazendo de volta esses assuntos inacabados, não resolvidos, mal resolvidos de muito tempo atrás ou desejos de muito tempo atrás que a gente ainda não concretizou e que a gente, no mínimo, vai ter que continuar processando ao longo dos próximos 3 meses. Tudo bem? Fez sentido para você? Aproveita então para se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, curte o vídeo e me deixa um comentário. Para você é um segundo, mas para quem está aqui desse lado é o seu comentário que vale tudo, tá? Eu também realizo consultas individuais, as informações sempre estão aqui embaixo na legenda e venha num domingo, 10 horas da manhã, porque a gente sempre está falando dos temas mais interessantes, mais em pauta aí do universo da astrologia. Um grande beijo e bom eclipse solar!